Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, no capítulo Ciúme. Ela vai trazer um pouquinho a psicogênese do ciúme, comportamentos doentios e a respectiva terapia. Então, ela vai dizer que o espírito imaturo, vitimado por desvio de comportamento e existência transata, renasce, assinalando o sistema emocional, com a infeliz marca disso resultante. Inquieto, insatisfeito, não consegue desenvolver a autoestima em profundidade, permanecer em deplorável situação de infância psicológica. Mesmo atingindo a idade adulta, as suas são reações de capricho, insegurança, caracterizando dificuldades que têm para um ajustamento equilibrado no contexto da sociedade. Então, aqui ela vai trazer que mesmo o indivíduo atingindo a madureza na idade, ela pode continuar numa insegurança, num melindre, num infante psíquico, que vai trazer dificuldade para se ajustar de forma harmônica no contexto social. Aspira ao amor, teme entregar-se, porquanto o sentido de posse que lhe daria autoconfiança está distrito a dominar coisas, pessoas, interesses imediatistas, ambicionando transferi-lo para quem, certamente, não se permitirá dominar por sua morbidez. Nesse sentido, se tratar de um relacionamento com outra personalidade igualmente infante, essa temporariamente se deixa manipular por acomodação ou sentimento subalterno, reagindo a posteriori de maneira imprevisível. E nesse sentido que em instâncias outras permite-se conduzir, desinteressando-se das próprias aspirações, enquanto submete-se aos caprichos do dominador, resultando numa afetividade enferma, destituída de significados nobres, de vivências enriquecedoras. Porque a culpa se lhe encontra no imo, o indivíduo não consegue decodificá-la, a fim de libertar-se, ocultando-a na desconfiança que permanece no seu inconsciente. Assim experimenta desajuste, tormento. Então, a culpa, ela leva a esse código indecifrável. O indivíduo fica preso, porque não logra a senha de saída, e no seu inconsciente isso se demora. Então, vai experimentar desajuste, tormento, incapaz de se oferecer em clima de tranquilidade ou afeto, desconfia dos outros, supõe que também são incapazes de dedicar-se com integração desinteressada, sem ocultar sentimentos infelizes. Então, isso vai significar essa desconfiança e a suposição da inaptidão de outrem de se dedicar com uma integração desinteressada, caridosa. Por não conseguir manter um bom nível de autoestima, acredita não merecer nem devotamento, nem carinho de outrem. Se aflige em razão do medo de perder-lhe a companhia. Esse tormento faz-se cruel, que se encarrega inconscientemente de afastar a outra pessoa, tornando-lhe a convivência insuportável, em face da geração de contínuo conflito que o inseguro a si permite. Então, acaba que vai passar por essa dificuldade na autoestima, porque do momento que isso tem a instalação, vai acontecer de o indivíduo acreditar não merecer o devotamento, o apreço, o carinho de outro. Então, ele se aflige em razão do medo de perder a presença do outro
Esse tormento se torna perverso, inconscientemente se encarregando de afastar outrem. A convivência torna-se insuportável por gerar contínuo conflito, que o inseguro agasalha. Essa imaturidade psicológica daqueles que assim agem torna-se tão grave que procuram justificar o ciúme como o sal do amor, como se a afetividade tivesse qualquer tipo de necessidade de conflito ou sal desconfiançoso. O amor nutre-se de amor, consolida-se mediante confiança irrestrita, gerada, sela os sentimentos com as belas vibrações da ternura, da amizade bem estruturada. A falta da maturidade emocional do indivíduo prende ao período do pensamento mítico, no qual as fantasias exercem predominância em sua conduta mental. Incapaz de enfrentar a realidade, as situações que se apresentam como necessárias para que cresça continuamente, na sua capacidade de discernir, de lutar, faculta-se a permanência fantasiosa, cultive tópico da ilusão, imaginando um mundo irreal que gostaria de habitar, evita a convivência com o destemor, o trabalho sério, de forma que se conduz asfixiado pelo que imagina em relação ao que defronta na vida real. Então acaba que esse pensamento, essa ideia mítica, vai fazer a predominância do imaginário. Então o indivíduo ele se inapta a enfrentar a realidade, que são sine qua non para o crescimento contínuo. Também para a burilação da capacidade de lutar, de discernir, de elaborar, de avançar, facultando-se permanecer na fantasia, num cultivo utópico ilusional, imagina um mundo irreal onde gostaria de habitar. Isso faz a evitação da convivência com trabalho sério, destemor, e nesse sentido que ele se conduz asfixiado pelo que idealiza em relação ao que defronta na vida real, porque acaba que a sua imaginação é o que ele tem de ideia acerca daquilo que acontece na realidade, mas na verdade é uma criação do indivíduo. Torna-se, assim, capaz de manter uma vida interior conflitiva, mascarando com sorriso, disfarces outros. Padece o medo, a incerteza de ser feliz. Sempre teme ser descoberto, conduzido à vivência dos fatos conforme são e não consoante desejaria. Evita profundos diálogos, receia falsear e ser identificado nos recalques, desaires que lhe são habituais. E nesse sentido que ele acaba tendo esse afastamento do diálogo, da interação que poderia auxiliá-lo a enxergar melhor esse processo, vai se tornar um receio de que ele seja identificado no seu desar, no seu recalque, falseado. E nesse sentido que ele isola. Procedente de uma infância na qual teve de escamotear a verdade, disfarçar a própria necessidade por meio de punição ou incompreensão dos demais, atinge a idade adulta sem libertação das juvenis inseguranças. Sente-se sempre desconsiderado, porque não consegue submeter aqueles a quem gostaria de amar, dominando. Entrega-se a ciúme injustificável, no qual a imaginação atormentada exerce uma função psicológica. Nesse sentido que a incapacidade de
sentir-se acolhido, considerado, se dá pela insatisfação de não dominar outrem. O faz a entregar-se ao ciúme injustificável, onde a imaginação atormentada realiza uma função de patologia. Vê, ouve o que existe no seu mundo íntimo, transfere essa fantasia para subjugar o ser a quem diz amar. Nesse sentido que, atormentado pela autocompaixão, vai se refugiar na infelicidade, de modo a inspirar a piedade, quando deveria esforçar-se para conquistar a afeição. Revaloriza-se, subestima-se, assume postura inadequada à idade fisiológica, que deveria estar acompanhada do desempenho saudável do ser psicológico maduro. Então, ou ele vai revalorizar-se ou subestimar-se. E, nesse sentido, passa a assumir uma postura inadequada à idade fisiológica, que deveria se fazer acompanhar do psicológico maduro. Sempre recapitula a defecção afetiva do outro, que compara com suas próprias aflições, permitindo-se a ideia mórbida de que ninguém é fiel, pessoa alguma consegue dedicar-se a outra, sem que não mantenha sentimentos serviços. Então, a pessoa acredita que precisa ter a emoção, o sentimento servil para que haja dedicação. Então, isso a faz recapitular a defecção afetiva do outro, fazendo essa comparação com as suas próprias angústias em ideações mórbidas. Sente-se incapaz de afeiçoar-se pelo prazer de querer bem, portador qual estado de satisfação pessoal em relação a si mesmo, mesquinho no que se refere à autodoação. Por subsequente, enxerga o amor como mecanismo para manipular, ou instrumento para conquistar valor amoedado, ou de projeção política, artística, social, sem entender que se existe aquele que assim se comporta, não poucos agem e amam de maneira total, diferente dessa postura infeliz. Nesse sentido, que o ciúme tem raiz no egotismo exagerado, que somente poderá ser superado mediante trabalho de autodisciplina, de entrega pessoal, porque isso está ligado ao egotismo em que o indivíduo permanece. É necessário essa fermentação autodisciplinosa e uma entrega pessoal nesse processo de reforma íntima. O espírito evolui via etapa sucessiva, lapidar esta, mediante instrumento sublime da reencarnação, que se lhe propicia transformação moral incontínua, enquanto desenvolve sentimento, inteligência. Por isso, o self é depositário de todo o valor da experiência adquirida no largo jornadear do desenvolvimento antropossociopsicológico. Então, essa vilegiatura que vivermos até chegar aqui vai dizer de um depósito de valor, de aprendizados, nessa vilegiatura traçada e que nos trouxe para esse estágio. Porque o espírito, ele é milenar. Ele teve um começo, mas ele não vai ter fim. Nós já tivemos várias existências, umas em outros planetas, antes de vir para a Terra, e hoje estamos encarnados nesse orbe. Nesse sentido que existe uma trajetória em que uma encarnação ela vai
ser resultado de como eu vivi a precedente e da maneira como eu atuei no astral, nesse interregno. Quanto mais o indivíduo valoriza o ego, sem administrar-lhe as heranças de inferioridade, mais se tormenta, em face da necessidade de relacionamento interpessoal, sem a presença de afetividade. Torna-se frio, distante, sem sentido nem continuidade. Então acontece que o vilegiar do indivíduo pode tê-lo levado a valorizar o seu ego em demasia, que está ligado ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, sensualismo, onde não administráramos suas heranças inferiores. Isso leva o indivíduo a se aturdir, atormentar, em face da necessidade que ele vai sentir do relacionamento interpessoal, que sem a presença do afeto vai se tornar distante, sem continuidade, sem sentido, frio. Então vai piorando o vazio que a pessoa experimenta e que só pode ser abordado do lado de dentro, dela consigo mesma. Inclusive porque o outro, ele não supre a minha carência. Aquilo que tem a ver com o meu vazio, esse buraco negro que está dentro de mim, as minhas dificuldades, precisarão ser enfrentadas e resolvidas por mim. Alguém do meu lado pode me ajudar muito, mas não resolve isso, não supre. Na verdade, o que preenche o nosso coração é o auto-amor. É a maneira como eu me abordo, me conheço, consigo me perdoar, me dignificar, me acolher. Isso é que vai me escaneando e me curando, me individuando, me integrando. E aí eu poderei atingir um patamar de saúde, de equilíbrio mental. A existência física ela tem por meta aprimorar valor espiritual que jaz latente no indivíduo, que adquire sabedoria, paz, de forma a desfrutar de saúde integral, o que não significa ausência de enfermidade, que pode ser considerada como acidente de percurso na marcha, sem dano grave, de qualquer porte, porque enquanto nós estamos na Terra, há sujeição a desarmonias orgânicas, algum adoecimento físico, mas o indivíduo, mesmo com alguma enfermidade orgânica, poderá sustentar a sua saúde mental, espiritual, moral. Nesse sentido que o fato de jazerem latentes em nós os valores espirituais, a existência bem abraçada e vivida vai fermentando os mentais da paz e sabedoria, nos levando a desfrutar dessa saúde do ser. Talhar a emoção, reflexionar em torno do sentimento próprio e do próximo, constitui uma saudável psicoterapia para adquirir confiança em si mesmo e no outro. Então, que ela vai tratar tanto o aspecto da emoção ser fermentada, analisada e elaborada, quanto a reflexão, abstração em torno daquilo que sinto, que penso, daquilo que falo, da minha ação e do meu entorno, enquanto uma ação psicoterápica que me auxiliará na aquisição de confiança em mim, no outro. No subsequente, ela vai falar um pouco de comportamento doentio, onde na morbidez do ciúme o paciente estertora, sempre inquieto. Anela pelo amor, recusa-o pelo receio de ser traído ou enganado. Não se sentindo portador de sentimento de devotamento à abnegação, desconsidera
as mais belas florações da afetividade, sempre tidas como recurso de conquista de coisa, de prazer, sem procurar entender a nobreza que vitaliza aquele que ama. E aqui diz respeito às nossas relações, no ambiente que nós vivemos. Porque o indivíduo que está harmonizado dentro de si, ele consegue distribuir esperança, amor, bondade, compaixão, bonomia, gratuitamente. Por isso que ela vai trazer o aspecto do devotar-se e abnegar-se, onde mostra o voltar-se para a nobreza vitalizadora do amante, enquanto aquele que vive o postulado de Jesus. Pode ser que essa análise da personalidade enferma do ciumento haja propiciado o conceito psicanalítico de considerar que sacrifício, devotamento e bondade são frustrações da libido, que se transferem de direcionamento, ensejando outro tipo de realização. Essa conduta de enobrecimento que enriquece a coletividade com exemplos dignificadores, nesse contexto é vista sob suspeição exagerada, considerada quase patológica, em razão da consideração imprópria em torno do indivíduo, como se for animal apenas pensante. Os períodos cruciais por que a criança passa, segundo a observação de Freud, no que tange ao desenvolvimento psicossexual, via estádios oral, anal, fálico e genital, direciona o ser humano somente para a busca do prazer, sendo que na mudança de um para outro estádio são gerados frustrações e conflitos, em razão das outras formas anteriores de satisfação serem negadas. Por sua vez, Karen Horney, analisando diferente padrão de personalidade, 1885 a 1952, da sua trajetória, sustenta que o indivíduo, particularmente na sociedade odierna, sofre de um tipo de ansiedade fundamental. Essa que gera neuróticos, ou daqueles que já se encontram neurotizados, induz-los a uma exagerada busca de múltiplos objetivos, como forma de diminuir ou abafar essa inquietação. Um grande número, então, foge na busca do amor, enquanto outro se entrega à conquista de recurso amoedado, de prestígio social, político, de qualquer porte, religioso, evitando envolvimento emocional ou tentando diminuí-la por meio da droga aditiva, do álcool. Então, ela vai trazer um pouco aqui esse aspecto da ansiedade, que gera neurotização, porque vai fazer essa indução a uma busca exagerada de múltiplo objetivo, na tentativa de abafar a inquietação interior. Então, acontece uma fuga em massa para buscar amor, enquanto outros procuram conquistar recurso amoedado, evidência, prestígio na sociedade, político, religioso, de maneira a terem confete sobre si, evitando envolvimento emotivo ou tentando diminuir por meio das drogas aditivas, do álcool e correlatos. Essa busca neurótica pelo amor tem prevalência nesses comportamentos ansiosos. Porque o indivíduo pensa que a satisfação do instinto pode acalmar-lhe a ansiedade, frustra-se com facilidade, já que sua exigência de afeto são excessivas, totais. A mínima insatisfação que lhe advém o atira para o conceito falso de que foi recusado, sente-se rejeitado. Com esse fenômeno, aumenta-se-lhe a ansiedade, o tornando mais afadigado na busca do afeto ainda não logrado, amplia a possibilidade de repulsa e assim movimentando-se num círculo vicioso. Por esse motivo que a neurose ela vai levar
a prevalecer na ansiedade. Então, o indivíduo, ele acha que satisfazendo o instinto acalma a ansiedade, mas se frustra. Em sendo assim, uma mínima contrafeição o leva a sentir-se rejeitado, recusado, abandonado, enquanto que não há uma rejeição, alguém foi embora. Nesse sentido, que aumenta a ansiedade, o torna mais afadigado para buscar afeto, ainda não logrado. Isso amplia a possibilidade de repulsa. Em sendo assim, ele entra nesse ping-pong retroalimentativo, num estado de viciação. Nesse labirinto desvairado, permite-se hostilidade que não consegue identificar, sempre receando a perda total do ser que diz amar. Se autodesvaloriza, a fim de enaltecer outrem a quem se afeiçoa, ou desconsidera, imaginando que se equivocou quando atribuiu excessivo valor ao recurso que a pessoa não possui. Então, é um campo propício para a hostilidade, que vai sendo fermentada e leva a uma desvalorização de si próprio enquanto enaltece outrem ou desconsidera o outro, colocando que se equivocou, atribuindo valor e recurso excessivo que outrem não possui. É um mecanismo circular muito comum no ciumento, que sempre está buscando fidelidade absoluta noutrem, sem condição de manter-se no mesmo padrão, mediante uma conduta não neurótica, tranquila. Em face dessa insegurança emocional, sente o ego ferido pelo desprezo que imagina foi-lhe endereçado. Deixa-se dominar por ideia perversa de homicídio, de autocídio. Então, o indivíduo imagina que houve um desprezo na sua direção, o ego está machucado e deixa-se envolver por ideias cruéis de autoextermínio, de homicídio. Na raiz de muitos crimes na área da afetividade doentia, o ciúme destaca como fator primacial por ser selvajado, possessivo. Sentindo-se recusado, sói porque é cansativo o apego do paciente e o outro parceiro exaure-se na sua convivência. Isso é tido como rejeição, porque pensa certamente a outra interferindo no nosso relacionamento e um triângulo imaginoso, espetacular. Desencadeada a ideia suspeitosa, infeliz, a maquinação doentia aumenta, desconsidera-se o aspecto da realidade do qual o indivíduo se afasta, e essas maquinações fazem o indivíduo se supervitimar, põe-se em observação alucinada, deforma todos os acontecimentos, que passa a ver através de uma ótica distorcida, confirmando o que deseja que esteja acontecendo. Então, esse gatilhamento da ideia suspeitosa vai ser acompanhado das maquinações sombrias, enfermas, que sinergizam, e o indivíduo, na condição de vítima, passa a agir como detetive de outrem, em mote alucinado, deformando os acontecimentos, que vê de uma forma distorcida, cuja ótica adoecida confirma o que deseja esteja ocorrendo. A mente descontrola o comando do discernimento. O paciente consegue introduzir pessoas de quem suspeita no convívio do lar,
a fim de facilitar o relacionamento com o outro e poder melhor confirmar as expectativas angustiantes, culminando em crime, loucura. Então, chegado aqui, o psíquico desatrela o comando do discernimento. E a pessoa está obumbrada, ela está cega para a realidade. E isso leva a introduzir indivíduos suspeitosos no ambiente, entre quatro paredes, para facilitar o relacionamento com o outrem, visando confirmar as angustiantes expectativas. Daí desemboca para o crime, para a loucura, para o autoextermínio. Não apenas na área da afetividade entre parceiros, o ciúme é tormento da alma, como também em qualquer contato interpessoal, profissional, social. Quem se permite nutrir da vibra do ciúme no coração, mediante infundada suspeita, torna-se elemento prejudicial à sociedade, razão do comportamento que se decompõe. Leva a maledicência, comentário desairoso, apresentar ocorrência não real, apontamentos deprimentes, censura injustificável. Nesse sentido que é uma serpente que o indivíduo vai alimentando. E infundados pensamentos suspeitosos vão decompondo o seu comportamento, o levando à calúnia, a desaires, a ocorrências apresentadas irrealmente, a deprimência de apontamento e as censuras desnecessárias, injustificáveis. Ciúme estimula a inveja, ambos talham em comum acordo para anular a ação daqueles que lhes inspiram o sentimento negativo. Pais imaturos são muito responsáveis por esse comportamento doentio ao gerar a cena de preferência no lar, selecionando filhos queridos daqueles que parecem levar à rejeição. Nesse sentido que, doutra vez, demonstrarão a conduta inamistosa com aqueles que são tímidos, empurrando-os para dentro de si mesmos, frustrando-os na afetividade e na autoconfiança, de forma que o complexo de inferioridade os fira dolorosamente, dando lugar à inveja, ao ciúme. Porque se existe a demonstração inamistosa dos genitores com aquele que seja tímido, vai levá-lo ao empurramento para dentro de si próprio, a frustrações, desesperações importantes na autoconfiança e afetividade que serão colapsadas, e assim será vaso um complexo de inferioridade, os ferindo em dor, dando lugar a ciúme e inveja. A sociedade será tida, então, hostilizadora. Sem dúvida, ela é constituída por indivíduos que a compõem. Se a criatura é indiferente ou agressiva, se encontra outro equivalente, forma um grupo social desinteressado pelo bem-estar comum. Desenvolvendo egoísmo geral, cerra a porta àqueles que desejam oportunidade de relacionar. Nesse sentido que, se alguém é agressivo, apático, indiferente, ele vai encontrar alguém equivalente no grupo social, encarnado e desencarnado. Isso faz sinergizar egoísmo, arrogância, cerra a porta a quem deseja ensancha para relacionar. O indivíduo tímido que sofreu agressão na infância, desenvolveu conflito de inferioridade, sempre se sente rejeitado, repelido, expulso sem consideração ou sequer comiseração, em mecanismo evocativo inconsciente do que experimentaram durante a construção da personalidade. Então, vai trazer tanto o aspecto de se sentirem recebendo falta de consideração, de não lhes serem endereçados comiseração, de os alcançar rejeição,
E isso tem a ver com mecanismos evocativos inconscientes do que viveram na construção da personalidade no período infante. Formam bolsões de adversários inconscientes os rejeitados, dos outros, encarcerados no egoísmo, todos insensíveis aos sentimentos da humanidade. Isso sucede por se sentir excluídos da sociedade, desenvolvendo agressividade, filha dileta do ressentimento, da revolta, que explodem em formas de crimes de todo porte que ora assolam em toda parte. Então, nesse sentido, que esses bolsões acabam se formando. E isso vai desenvolver o rancor em relação à sociedade, a revolta e suas explosões bombásticas por toda parte. Não bastasse o prejuízo que provoca onde se encontra, esses indivíduos são infelizes em si próprios, merecedores de tratamento especializado, de ajuda fraternal, consideração espiritual, porquanto cada vez mais avançam para situações aflitivas, penosas. Inegavelmente, a convivência com o ciumento é martirizante, especialmente quando se recusa ao tratamento libertador, curativo. Todo e qualquer distúrbio orgânico, mental, psicológico necessita tratamento especializado, considerando-se a área em que se apresenta. Nesse sentido, que naquilo que diz respeito ao comportamento emotivo, seja levado em conta a terapêutica especializada, visando encontrar a raiz atual do problema, nunca esquecendo que o espírito em si mesmo é o grande enfermo. Embora esse conhecimento possa ser minimizado, os efeitos perturbadores via reencontro com as causas da existência presente, que tiveram origem no lar negligente ou agressivo, no grupo social perverso, na conduta extravagante ou em enfermizos processos que atingiram a organização física. Então, ela vai trazer da importância da terapia, a começar da espiritualidade, que é o cimento, a utilidade e a ajuda profissional, para encontrar a raiz da situação, não sendo olvidado que o espírito é o grande doente. Os efeitos perturbadores podem ser minorados via reencontro com as causas da existência presente. Tenham se originado no lar negligente, agressivo, violento, no grupo social cruel, na conduta extravagante ou em processo enfermiço que atingiram o organismo, em diferente faixa etária. Penetrando-se na causa do conflito dessa natureza, o ciúme pode-se avaliar melhor conduta para o indivíduo normal, em face do padrão que denominaremos como de confrontação e de saúde psíquica. Em todos os indivíduos encontram-se conflitos inconscientes, mecanismos de defesa, diferenciando-se através de como são resolvidos. Anna Freud e outros, como Heinz Hartmann e Erik Erikson, surgiu uma corrente na psicanálise denominada psicologia do ego, em que os seus adeptos, além do conceito da libido, agregam um fator cultural, interpessoal, como desencadeador de saúde e de distúrbio de conduta. Nada obstante, propuseram contribuições saudáveis do si próprio, na maneira como talhar o mundo, conviver com a realidade tal como se apresenta, em vez de mascarar-se, evitando enfrentá-los ou procurar justificativa falsa para sua evasão. O indivíduo possui motivação para uma existência saudável a depender da inspiração que mantiver no seu sacrário íntimo, conforme propõe Abraham Maslow.
Na pirâmide proposta pelo eminente terapeuta, a necessidade fisiológica do primeiro período vão lentamente sendo direcionadas para outras, como segurança, conforto, busca de amor, ausência de medo, competência, reconhecimento, aprovação. Logo ascende para a necessidade cognitiva, beleza, ordem, realização pessoal, para atingir as experiências limite. Nessa ascensão, o conceito de si próprio exerce preponderante papel, estimulando o ser a conquistar valor interno, pessoal, que o ergue ao pleno desenvolvimento dos seus recursos espirituais, morais. O ciumento em sua insegurança não tem consideração por si próprio, portanto necessita de ser conduzido à autoestima, a superar conflito de inferioridade, de insegurança, tomando conhecimento lúcido das possibilidades infinitas de equilíbrio, de afetividade, que lhe estão ao alcance. Em tempo real, a libertação das ideias masoquistas primitivas que nele permanecem, de culpa inconsciente, que necessita de punição, bem direcionada pelo psicoterapeuta em ser-lhe-á, compreender que o erro faz parte da vida de todos, de que todos devem assumir a consciência dos seus equívocos, mas a ninguém concedido o direito de permanecer no muro lamentoso, em torno de imaginária ou real aflição. O amor é um perfume, espraia-se invisível, mas percebido, pregnando os sentimentos que se identificam, escaneando-se, via facultação de saúde emocional e bem-estar aos envolvidos. Quando buscado com afã, torna-se perturbador neurótico, jamais atendendo à necessidade legítima do indivíduo. Por outro lado, a ação fraternal solidária enseja uma visão diferenciada daquela na qual o paciente encarcera-se, acreditando-se apenas ele como pessoa que vive um tipo de incompletude. No Ministério da Ação Caridosa para com os enfermos, em relação às demais pessoas que experimentam diferentes portes de necessidade, ele se descobrirá naqueles a quem Jesus, o psicoterapeuta excelente, denominara os filhos do Calvário, conduzindo também suas respectivas cruzes, algumas delas invisíveis, aos olhos externos dos demais. E entra o aspecto da utilidade. Porque quando o indivíduo ele abraça um trabalho voluntário em que ele é útil para o grupo, vai ajudando ele a tirar essas escamas. A ação da benemerência direcionada ao próximo conduz ao descobrimento do quanto ajudar é saudável, faculta entender drama alheio, ao mesmo tempo encontra solução para os próprios conflitos. Então são várias frentes que o indivíduo atua benemerentosa a partir de uma ação caridosa. Aquele que se dedicar com paixão à caridade, deslumbrado, perceberá não ser o único sofredor do mundo. Identifica-se com muitos que estão padecendo, verificando, entretanto, quantos estão lutando com destemor, visando superar os impedimentos, as dificuldades que os atam a aflições, a desesperação. E nesse sentido que ele vai fazendo essa assimilação desse destemor, dessa coragem para a boa luta, que ele vê em outros que estão conseguindo o bem-sucedimento na superação das dificuldades atadoras de aflições, de angústias e de impedimentos. Constatações essas servem-lhe de estímulo para procurar a melhor maneira de se libertar, que é um processo que o indivíduo vai precisar fazer consigo mesmo. Terapêutica da bondade, junto com a psicoterapia especializada, lado a lado constituirá elemento construtivo, visando superar o ciúme, porque nesse serviço o afeto se amplia, alarga-se o horizonte, o interesse deixa de ser personalista, a visão a respeito do orbe, da sociedade, torna-se menos rigorosa,
mais complacente. A amorterapia é indispensável para qualquer evento, desequilíbrio emotivo, especialmente por ensejar intercâmbio com o pensamento divino, que se aura através da esperança, da oração. Nesse sentido, que ela vai trazer esse aspecto urgente de perceber a motivação cujo fio de Ariadne, ao ser puxado, vai desenvolver a aspiração no sacrário íntimo e o desejo de se harmonizar. É nesse sentido que vai estimulando o ser a conquistar esse valor pessoal. E à medida que ele consegue desenvolver o seu recurso espiritual, moral, isso vai lhe facultando felicidade, por perceber que consegue se superar, consegue ser uma peça no concerto da vida contributiva, que inclusive vai beneficiar o aspecto da autoestima. Porque do momento que a pessoa vê que é capaz de fazer o bem, ela muda o conceito que tem de si mesma e percebe que, mesmo em meio aos seus erros, às suas inseguranças, às suas culpas, ela pode, por essa atitude bondosa, ir apagando isso e refazendo a imagem que ela tem de si própria, e isso a emula a tirar mais do que realiza. É nesse sentido que todos vão apresentar conflitos inconscientes, mecanismos de defesa, e a diferença é na maneira como isso vai ser resolvido. Inclusive, a flexibilidade, a maleabilidade do ego para analisar-se, porque isso retira um empecilho para o desenvolvimento, a evolução. E é nesse sentido que ela vai trazer sobre o comportamento, o sentimento, nos conduzir para fazermos o encontro com a raiz daquilo que experimentamos. Na verdade, os prejuízos que o ciumento ele vai acontecer onde se encontrar, diz de uma infelicidade em si próprio. Merecendo esse tratamento especializado da consideração espiritual, da ajuda fraternal. E isso diz do atendimento no centro espírita ou na religião, de preferência do indivíduo, onde o tratamento desobsessivo, o passe, o evangelho no lar diário, tudo isso vai auxiliando no secundamento da reforma moral que a pessoa vai tentando. Porque nós temos taxas de criminalidade em relacionamentos afetivos alarmantes, seja o da via de fato ou de violências entre as pessoas que estão ligados a desajustes do sentimento, do pensamento, e que implica em questões mal resolvidas que o indivíduo traz. E é nesse sentido que, quando a Joana traz aqui acerca da vivência no período infante,
Isso tem a ver com uma estruturação da personalidade, porque vai se somar com aquilo que o indivíduo experimentou numa existência pregressa, que vai responder por uma maior ou menor resistência emocional àquele ambiente. Porque nós temos duas crianças com uma mesma educação e cada qual seguindo caminhos diferentes. E mostra que existe um aparato espiritual, vilegiatorial de cada qual, que é uma digital, que tem a ver com aquilo que o indivíduo viveu numa experiência pregressa, enquanto estava no astral. Por isso que, para aquele que se deixa levar pelas malhas do sentimento de abandono, de rejeição e de menos-valia, o auxílio psicoterápico vai o dando condição de ressignificar as experiências que ele viveu na infância nessa vilegiatura, mas que, na verdade, estão fazendo uma atualização otimizada, melhorada do que ele tem vivido nas suas existências até aqui. Porque uma pessoa encarnada hoje, ela é resultado de uma trajetória milenar, inclusive considerando a predisposição que ela traz, a morbidez, a vulnerabilidade, como quando a Joana ela traz em alguns recortes o aspecto da fraqueza, do ego, que o indivíduo, quando é tentado, é devido a uma fraqueza, a uma suscetibilidade que ele traz. Então, na Terra, nós como espíritos terrícolas, inferiores, quais somos, cada um tem uma tendência mórbida diferente. Há um vício, há predisposição de ser enfraquecido pela tentação. É por esse motivo que a provocação que chega até nós, a ação do tentador, é tão perigosa para nós. Porque o nosso estágio diz de uma sombra que é interna e que me conecta com algo que vem de fora, que se torna ameaçador, pressionador, adoecedor, de acordo com a resistência moral e espiritual que o indivíduo traga. E é nesse sentido que o aspecto da mente em desatrelo, ela faz o degenerar do discernimento, da lucidez do indivíduo. Por isso é tão perigoso, não só considerando a temática dos ciúmes, mas sentimentos correlatos que são comuns num planeta de prova e expiação, como o ódio, o rancor, a inveja, o despeito, porque são sentimentos em que o psíquico ele desatrela e isso nos faz perder a rédea do discernimento da lucidez. E do momento que o indivíduo não enxerga mais, ele fica à mercê do próprio desatino, da própria alucinação. Por isso que ela vai trazer o aspecto do tormento que vira, porque então a pessoa pode ir alimentando maledicências, calúnias, ódios, desaires, e um aspecto vai estimulando o seu correlato. Então, o órgão de choque acaba sendo impactado, e isso significa um enfraquecimento e uma conexão com obsessores naquela mesma faixa. Por isso que nós temos taxas de assassinatos que estão ligados a agressões
desatrelos de relacionamento devido a essa cegueira, do descomando da razão, da inteligência. Porque quando isso acontece, o nosso instinto, a nossa sombra, ela vai ser gatilhada e vai ter a voz final. E, inclusive, nos levando a criar situações que confirmem o nosso adoecimento, aquilo que achamos que está acontecendo. Então, uma imaginação fértil, que é nociva para o indivíduo, o leva a criar situações, inventar roteiros e cenários para que seja confirmado o que a sua mente alucinada, adoecida, urdiu. Então, mostra uma autossabotagem no mecanismo traiçoeiro, subrepetício, porque chegado aqui, espíritos obsessores estão sinergizando, visto ser uma forma de dominar aquele encarnado, de enlouquecê-lo, de incriminá-lo, encarcerá-lo. Por esse motivo que ela traz o aspecto de penetrar nas causas do que acontece, permitindo uma melhor avaliação, e vai trazer alguns estudos que foram feitos, onde foram agregados fatores interpessoais e culturais como desencadeadores de distúrbios de conduta e de saúde, propondo contribuição saudável do si próprio, na maneira como Thalia, o mundo, convive com a realidade tal como se apresenta, em vez de mascarar-se, evitando o enfrentamento, ou procurando justificativas falseadoras para sua evasão. Então, aqui trago, nesse recorte, que existe uma maneira saudável, adequada, de trabalhar com o que está em meu entorno, na maneira como eu convivo com a realidade tal como se apresenta. Então, ao invés de colocar uma capa em cima de mim, fazendo mascarações, fugindo e evitando enfrentar, eu posso fazer a fermentação, a digestão, a palatabilidade da realidade. Porque existe a motivação para me melhorar, dependendo da aspiração que eu mantenho no meu sacrário. Por isso o querer é importante, a vontade elevada no nível máximo, que vai alavancar a nossa defesa, a nossa energia, a nossa disciplina para um dado objetivo. É um querer ardente, firme, de melhorar, de acertar, de superar. Porque isso é que movimenta os respectivos gabinetes de uma transubstanciação, reforma interior. Nesse sentido que ela vai trazer um pouco o aspecto da pirâmide, que traz as necessidades fisiológicas dos primeiros períodos e depois ascende para a necessidade cognitiva. Inclusive, ela vai trazer em recortes correlatos que existem os indivíduos fisiológicos e os indivíduos psicológicos. O indivíduo fisiológico é o da cintura para baixo, ele ainda está naquela faixa de comer, dormir e fazer sexo. O indivíduo psicológico é aquele que despertou para o transcendental, que espiritualizou e que faz uma abordagem de autotalhação, aprimoramento, usando os instrumentais da espiritualidade, da utilidade, da ajuda profissional, que inclusive vai estar ligado ao nível consciencial da pessoa.
Por isso que vai acontecer de que a pessoa vai conseguindo se considerar mais, se amar, superando seu conflito de inferioridade, insegurança. Porque chegando nesse ponto, a pessoa pode compreender o que vem de fora em relativização, de forma proporcional, razoável, relativa, equânime, com bom senso, com circunspecção, porque ela está raciocinando, ela está na lógica e na lucidez necessárias. E é nesse sentido que, diante de alguém que sai da presença dela e ela não mais vê essa pessoa, ao invés dela se sentir abandonada, ela compreende que simplesmente alguém foi embora. Ela deixa de associar com a sua ferida e de remexer esse sangue, esse pus, porque vai se capacitando a se curar, a se amar. Porque do momento que eu consigo me acolher, me perdoar, eu me levo para a dignidade. Eu mexo as peças para uma harmonia, para o equilíbrio, para escolhas saudáveis. Se ficar esperando por algo de fora para fazer esse movimento, fica sem fazer. É nesse sentido que o autoconhecimento e, ao mesmo tempo, a superação dos complexos inferiores, insegurosos, de timidez, de vitimização, vão sendo desfeitos perante essa autodescoberta, esse autoacolhimento, esse autoamor. Ao mesmo tempo vai acontecendo essa liberação de ideias masoquistas primitivas, bárbaras, dessa culpa inconsciente que pede punição, porque quando o indivíduo ele entra nessa zona da culpa, da autossabotagem e da autodestruição, ele está parado, complicando a sua situação, porque diante do erro que for, que perceba que realizei, existe uma forma de eu resolver isso desde já, basta querer. Então, mesmo que a pessoa se perceba perante uma situação que não tem mais volta, porque aconteceu a perda de uma vida, em algo em que ela se percebeu envolvida, ela tem a bênção de Deus de expiar, de reparar o que ela fez. Não importa quantos anos vai durar, mas Deus dá a ela uma nova chance. Porque o perdão de Deus, ele nos é endereçado. Nesse sentido que, se o indivíduo não fecha as portas para a sua própria recuperação, ele vai divisar uma forma de reparar. Seja atrás de uma grade, seja num trabalho que ele pode assumir que vai ajudar outras pessoas em situação semelhante à que ele prejudicou. Não importa a nossa fraqueza e aquilo que a gente perceba de queda. Podemos espiar, reparar e realizar ações boas no lugar daqueles erros. Isso vai nos curando, vai nos libertando, nos harmonizando. Bastando que haja decisão firme, ardente, nessa vontade inabalável, que a disciplina fatoreia decisivo, o desejo de melhorar, de não reincidir naquela falha, de construir um destino diferente. E isso é a que a Joana vai trazer quando traz os aspectos da nossa roda sansara, do destino,
porque é uma espiral que nos leva para Deus e que a gente vai de um degrau para o outro, como numa cebola. A gente vai da parte interna de casca em casca. A cada pulo nessa roda samsara, a gente adentra um novo degrau da espiral. Se diante do erro eu fico me culpando, eu paro naquele degrau. Perco tempo. Fico dando volta no mesmo degrau. Mas se eu diviso uma decisão pelo alto amor de me modificar e de construir uma nova destinação, eu consigo subir. Mesmo em meio à minha miséria, à minha inferioridade, vou elegendo condutas de paz, de luz, de caridade, de perdão, de clemência. Por esse motivo que ela vai dizer que o indivíduo precisará compreender que todos erram, mas quais devemos assumir a consciência dos nossos equívocos, mas não permaneceremos no muro lamentoso, em torno de aflição imaginária ou real. Porque aí, se eu sento para chorar pequi, eu vou paralisar o meu processo, vou ficar nesse muro da lamentação e o tempo escoando na ampulheta do Evo. Por isso que o movimento para o aprimoramento ele é inexorável, porque a lei é de progresso. E se Deus nos perdoa, é porque Ele deseja que nós continuemos o nosso processo, em meio à fragilidade que for, a luta que exigir de nós. Porque a reforma moral, ela é inadiável. Nós estamos nesse período de franca transição planetária, exigindo isso de cada qual. Onde Jesus, o governador bonoso, nos traça um período em que precisamos escolher pelo bem. Caso contrário, poderá haver uma paralisação tal da nossa parte que implique não acompanharmos a subida da Terra no degrau dos orbes. Por isso a instrução, o aclaramento, o amor que Jesus nos presenteia para nos capacitar nesse processo. Daí ela vai dizer que esse perfume espraiando-se, percebido, invisível, impregnador, facultando essa harmonia. Se acontecer uma busca afanosa, torna-se perturbador e neurótico. Não atende à necessidade legítima do indivíduo. Mas a visão solidária, essa ação cooperativa, enseja uma visão diferente daquela na qual o paciente se autoencarcerara. Ele vai perceber que existe alguém numa situação pior que a dele, que está lidando melhor do que ele com aquilo. Então isso emula a se superar também, a dar passo concreto. Nesse sentido que Jesus ele traz os filhos do Calvário, mostrando que cada qual com sua cruz terá o seu diferencial no auto-negar-me, tomar a minha própria cruz e segui-lo. Ela vai trazer a ação da benemerência, saudade, enquanto o perceptivo de que existe um fio de Ariadne da busca de auxiliar,
faculta o entendimento do drama alheio, solucionando o próprio conflito, o próprio labirinto. Isso leva à descoberta deslumbrada de que existem muitos padecendo via ação compassiva, caridosa, e das lutas que acontecem, dos labores intrépidos, corajosos, heróicos, diante dos atadores. Visto que, mesmo numa contingência difícil, aquela pessoa não se deixa vencer, ela resiste e avança. Abraça o sacrifício, a renúncia, a resignação, a resiliência. Isso forja força, empodera o indivíduo, que se agiganta na direção da meta a ser atingida. Então, significará tijolinho, tijolinho, para superar o ciúme. Afeto amplia e tira-se a percepção e a ótica egóica. Amplia a complacência, diminui rigor. E aqui, em relação a outros sentimentos que fazem parte da nossa corja de misérias. Nesse sentido que ela vai terminar esse capítulo trazendo um pouco o aspecto da oração, da prece, das redes de intercessão, como o nosso trabalho do Passe à Distância, que acontece na terça, das 22h15 às 22h45, em que cada um que participa ajuda muito no trabalho, porque forma uma rede. Em sendo assim, o Evangelho no Lar diário, o copo de água para fluidificar, que vão nos dando condição de se vigiar e orar, fazendo a forjação desses metais benditos. Isso vai nos fortalecendo o bom senso, nos protegendo de nos perdermos no próprio entusiasmo, onde vai sendo possível essa balização e essa refinação de percepção. Seja ciúme, inveja, rancor e outros produzem mais infelizes que a miséria. Perdão superará a mágoa com resignação, luarizará via amor. E essa luarização vai nos dizer acerca dessa proposta, mais atual do que nunca, que Jesus nos traz. Perdão da ofensa, indulgência para com a fraqueza alheia, benevolência para com todos. Por isso que esse mecanismo ele vai rompendo fascinação, alienação, vampirismo, levando a uma modulação coerente de conteúdo, responsabilidade, adequada reação do eu, flexibilidade, adaptabilidade, dedicação a se descobrir, remove empeço, evolução, fortalece intuição, inspiração, onde não desistiremos do compromisso com o mestre. Complexo de culpa seria monstruoso. 1 milímetro de remorso pesa muito mais na consciência que toneladas sacrificiais. O que é da terra, fala da terra. O que vem do céu é sobre todos. Jesus vaza, preço pelo qual possamos alcançar seus benefícios, conquistar isso, exarando uma única condição para a salvação, caridade vivida, sentida, testemunhada. Aquele que realiza a autorregeneração contribuirá para a regeneração terráquea.
Por isso que vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo, para fazermos pelo outro aquilo que gostaria fosse feito conosco. Substituir a cólera que macula pelo amor purificante. Pregando pelo exemplo, ativo e infatigável, essa caridade a nós ensinada pelo Mestre, como ele mesmo fez. Caminhando em sua pegada, nos conduzirá ao refúgio, onde encontraremos o repouso após o labor. Vai nos conduzir a esse repouso após o serviço. Com ele, carregamos todas as nossas cruzes e penosamente subamos, mas corajosos, o nosso Calvário, em cujo cimo estará a glorificação.